Bom, eu sou Antônio Leonel Rodrigues Soares, moro na comunidade quilombola Voia Elvira, fica no nome Distrito de Pelotas, Monte Bonito. Tem esse nome Voia Elvira porque foi uma homenagem à pessoa mais velha da comunidade, né, que é a Voia Elvira, que faleceu ano passado, morreu com 110 anos, mais ou menos. 110 anos? 110 anos, que ela achava que sabia, né? Sim. Que hoje mesmo meu pai, até o ano passado, estava com 79 e dia 25 ele fez 80. Então é baseado nessas histórias dos mais antigos, né, que a gente vai seguir na nossa luta, né? Já tenho 47 anos, já faz um bom tempo que a gente trabalha com as comunidades, né? Sim. E eu vejo assim que o trabalho que a gente está fazendo hoje, ele é uma continuação e é uma missão, né? Uma missão de vida. Porque pelo que meu pai e a minha avó contavam, que nossos antepassados já estavam organizando as comunidades, né? E hoje a gente está só dando uma continuidade àquilo que eles lutaram de outra forma. Hoje eu sou técnico em agropecuária, né? Me formei e o objetivo era ajudar o meu pai e a minha mãe, mas a minha missão era maior que essa, né? De ajudar também outras pessoas, né? E hoje estou fazendo administração, também com a mesma ideia, de ajudar as comunidades. Então eu vejo que é uma missão, né? E o Monte Bonito tem esse nome porque foi o nome dado que a Princesa Isabel deu ao local, porque dali daquele local dá para ver toda a cidade de Pelotas. Então por isso que é Monte Bonito, dali dá para ver toda a cidade. E também é um lugar foi um lugar de confrontos entre os capitães do mato e também um líder que tinha aqui na nossa região, que é como os Zumbi dos Palmares, né, que foi Manuel Padeiro. Manuel Padeiro. E em confrontos contado que foi em confrontos ele morreu no Monte Bonito, né? Então aquela região ali é uma região que era coordenada pelo grupo do Manuel Padeiro, que vai desde Pelotas até o interior de Canguçu, Piratini, esses municípios em torno de Pelotas eram coordenados por essas lideranças, né? Ele era um grupo guerrilheiro praticamente, né? É um grupo guerrilheiro, inclusive lá em Moçambique, que é uma comunidade que também tem perto de Encruzilhada, que lá também tinha uma liderança que era Moçambique, né? Moçambique, que tem esse nome, a comunidade lá, uma comunidade quilombola também, e em homenagem a essa liderança que tinha na região lá. Que era o Moçambique também. Que era desse mesmo grupo, que era vários, eram quilombos itinerantes, né? Então vieram vários núcleos para até dificultar a captura, né? Claro. Mas se articulava através de toques de tambor, né? E muito em função do Arroio Pelotas, que era um elo de ligação entre as comunidades, e o Camaquã, que é a Serra de Tapes, né? Que fazia se ligava entre essa rota. A maioria das comunidades acabaram ficando na região mais de serra, de um terreno mais acidentado para questão de... Para dificultar a captura. E também tem um ponto estratégico de visualizar as tropas, né, que vinham capturar as comunidades quilombolas. E quantos quilombos são aqui em toda essa região, assim? Porque aqui são divididos em territórios, né? Esse território sul aqui, que pega ali de Santana da Boa Vista, Cristal, para cá, né, até São José do Norte ali, e lá Jaguarão, Aceguá, são 43 comunidades reconhecidas, né? Isso foi uma política que começou já com o governador Olívio Dutra, né? Política aqui, uma luta do movimento negro, né? E lá em 1988, por ali, e teve uma eficácia maior quando teve uma política do governo federal em 2009, onde foi feito o reconhecimento dessas comunidades todas. E a origem delas dos quilombos está na fuga ou das charqueadas aqui de Pelotas, ou das estâncias, das fazendas de gado do entorno? Isso. Hoje as comunidades onde estão localizadas, nem todas elas em lugares que eram esconderijos. Sim, pela itinerância que falou. E como depois da abolição, eles ganharam algumas áreas, mas ganharam as áreas mais ruins, mais no alto. E mesmo assim, as comunidades conseguiram sobreviver até hoje, né? E produzir alimentos.
Sim. Porque uma coisa que não aparece é a produção das comunidades quilombolas, Sim. que é uma outra luta que nós estamos buscando, Sim. entrando nos mercados porque que tem essa produção. Sim. E não aparece porque a maioria não tem documentação, que é o modelo, hoje é modelo 4, né, que era modelo 15, hoje é modelo 4, Sim. que ali é destacada as notas da produção anual, né. Sim. E, então, por não ter esse talão, que hoje nós estamos conseguindo também, Sim. não é comprovada essa produção. Sim. Então, é uma luta nossa, é uma luta constante, por isso que eu digo, né. Após a abolição foi dado Sim. a liberdade, mas não foi dado os direitos e as condições para que essas pessoas pudessem trabalhar, né. Sim. Então tudo que foi conquistado foi com muita luta mesmo. E até hoje a luta é grande, né? Sim. E é contado pelo meu pai ainda, que antigamente o dia do trabalho era por quilo de farinha, quilo de ovelha velha, né? Sim. Esse era o valor que era pago, que era pago pelo trabalho, né? Então era mais fácil libertar para não estar correndo risco de morrerem, né? Sim. Do que ter um negro preso, aprisionado e morrendo, sendo ameaçados naquela época, né? Então libertos, não tinham para onde ir, não tinham condições para trabalhar, se obrigava a ficar na fazenda trabalhando pela comida, né? Sim. Então a libertação, não foi uma libertação assinada com os direitos, né? Foi uma libertação só para facilitar isso aí, que não ia correr riscos, né? Claro. De morte, porque já tinha todo um barulho de... E nesse processo mais recente de ser reconhecido como quilombola, de lutar pelos direitos, assim, uma luta que vem de muito tempo, mas hoje tem se conquistado um pouco mais de coisas nesse sentido, assim. Isso, até quando foi feito o trabalho de reconhecimento, as pessoas não queriam se reconhecer como quilombola, né? Por quê? Porque tinha todo um preconceito de falar que as coisas de negro eram feias, eram ruins, e dizer que é quilombola tem um risco também. A pessoa começa a ser pressionada, que a gente vai começar a brigar pelo território. Sim. Então muitos não queriam se identificar como quilombola. Mas aí foi feito muitos trabalhos, né? Muitos trabalhos, uma questão da cultura, né? Tem muito apoio do movimento negro também, e de algumas entidades, que através do grupo, né, reconhecido, ia vir alguns direitos, e vieram muitos, né? Uma foi a questão, tem vários programas sociais como Luz para Todos, Minha Casa Minha Vida, né? Que as comunidades, a maioria morava muito mal. Casa de barro, né? Casa de barro, mal, se armava, eu sei que nós passamos por isso, né? Eu não acessei o programa Minha Casa Minha Vida, porque eu já tinha uma casinha, né? Então, mas a gente lutou para que os outros que não tinham, essa era a nossa função, né? De buscar políticas públicas para as comunidades. E a maioria desses benefícios, dessas conquistas, vieram só depois que se formou a associação. Nem só a associação, né? Depois que foram reconhecidas. Porque para acessar algumas políticas públicas não é preciso ter associação formada. A associação é formada, é boa porque aí tu consegue adquirir alguns bens para a comunidade. Mas é importante que a comunidade se auto-identifica, tendo processo na Fundação Cultural Palmares, né, como reconhecida, e um processo aberto no INCRA, como ela existe como no território. Então são 43 comunidades, sendo que tem duas, uma urbana, que é ali em Canguçu, e as outras são rurais, né? E se a gente vai fazer um trabalho mais aprofundado, deve ter mais umas 40 para serem reconhecidas. A cidade mesmo de Pelotas é uma cidade negra, né? Então, e aqui na região de Simões Lopes, essa aqui é a Praça dos Enforcados, que aqui essa praça aqui era onde eram castigados aqueles negros fujões, ou aquele que desobedecia os seus senhores, né? Era aqui que aqui era para servir ao público, eles não botavam ao público para servir de exemplo para os outros não fazerem, né? E aqui também passava o arroio Santa Bárbara, né? Então era difícil de atravessar esse arroio porque era fugindo, né? E não tinha para onde ir, saía perdido, né? Então aqui era um lugar onde fácil de capturas, né? E era mais os escravos das charqueadas, que trabalhavam nas charqueadas. Que trabalhavam na cidade, na casa dos senhores e também nas charqueadas. Tinha muitas casas, né? Os senhores e as charqueadas. E ainda mais na zona rural era que trabalhava com a produção de alimentos.
E tu trabalha na Federação dos Quilombolas também? Hoje eu e mais 30, né? Nós somos feito um grupo dividido em vários núcleos, são 5 núcleos, né? Sim. Tem um núcleo aqui mais sul, são 8 daqui, tem um ali no litoral, Sim. tem lá em Porto Alegre, no centro. É de todo o estado? Todo estado aí são 30 núcleos. 30 membros, né? E 5 núcleos. E tu é o representante do núcleo aqui de... Eu sou representante, na verdade, de todos, né? Mas todos? De todos os núcleos, só que cada núcleo tem uma, porque a gente não tem muito recurso, não tem recurso nenhum. Reunindo, e para se deslocar, né? Para fazer as visitas, que é importante fazer. Claro. Mas hoje nós estamos atravessando essas dificuldades, sim. Que é uma coisa que a gente vai trabalhar nas comunidades, para que a gente tenha autonomia. As comunidades têm que estar organizadas e estar contribuindo para que a gente possa fazer um trabalho mais aprofundado, né? Claro. Porque hoje a gente encontra essa dificuldade de deslocar e visitar as famílias, passar alguma informação, por não ter condições financeiras mesmo para ir nas comunidades. Então a gente está trabalhando agora com uma cooperativa também, de produção, que é onde a gente vai poder captar algum recurso para que a gente possa fazer esse trabalho mais... Qual é o nome da cooperativa? A cooperativa é Terras de Quilombos. Terras de Quilombos. Teve vários nomes, e aí o pessoal optou em ficar nesse nome que simbolizava melhor o nosso trabalho. Sim. A gente trabalha com todos os produtos que as comunidades produzem, né? Sim. E o carro forte, chefe, no caso, é o feijão, né? Feijão. Sim. Tem uma comunidade mesmo, a do Moçambique lá, é a comunidade que mais produz feijão aqui no nosso território. Eles produzem muito feijão. E chega para produzir 40 mil quilos de feijão, né? Sim. E tudo num sistema bem tradicional, que é no Saraquá ainda, plantando Saraquá. Sim. E passando capinadeira, no uso herbicida, essas coisas assim. Tudo orgânico. Tudo com tração animal ainda, então é uma coisa bem tradicional e difícil. Que hoje, nesse sistema aí, não tem nem na agricultura familiar, pomerana, italiana, francesa, não tem uma produção tão grande nesse sistema como tem nessa comunidade. E a maior dificuldade é vender a produção justamente, né? A cooperativa pode vir... O problema maior é a exploração, né? A comunidade Moçambique mesmo, ela fica a 70 quilômetros do centro de Canguçu. E como ela tem outras, né? Tem o Cerro das Velhas, que é longe, Armada, Cristal, Santana da Boa Vista, são tudo longe. De Pelotas chega a dar 150 quilômetros, né? Sim. Então eles encontram essa dificuldade de comercializar. Então o atravessador paga R$40 o saco de feijão lá, quando aqui na cidade está 150. Sim. Então eles perdem muito dinheiro com isso. E a cooperativa vai ter esse papel de poder achar o mercado, né? De pagar um preço mais justo às famílias que não moram. Isso a gente pôde perceber nas comunidades que a gente foi, uma certa entusiasmo e até de começar a produzir, porque antes eles produziam ou vendiam um preço muito barato, ou tinham que acabar dando para os animais o alimento porque não conseguia vender. Então isso vem a contribuir nesse sentido, assim, para as comunidades venderem seu próprio trabalho. Sim, sim. Atravessar, e como é tão distante, né? Eles não tem transporte, não tem nada, não ficam refém, né? Então o papel da cooperativa que foi construída dentro das comunidades, né? Sim, sim. De fazer esse trabalho, de pegar o produto e achar um mercado melhor. A gente tem uma experiência que a gente está começando agora com o Hospital Conceição, o GHC lá em Porto Alegre, né? Onde a gente já levou laranja, agora vamos levar outros produtos. E a ideia depois é de achar uns mercados locais também, tem o quartel, tem próprios hospitais aqui de Pelotas. Sim. Já achar uns mercados mais próximos para a gente poder fazer esse trabalho. E tem esse mercado, só que a gente tem que ter agora, planejar e organizar a produção. E quais são os principais desafios assim, que tu vê da luta dos quilombos aqui da região? Quais são as principais dificuldades? O que está faltando assim, né? Ainda falta algumas políticas públicas, né, que alguns municípios têm que aderir. Tem municípios que são parceiros assim, das comunidades que ajudam, né, não só ajudam na questão, porque a gente não quer, eu não me acho, né, embora eu tenha 1 hectare de terra, eu me considero, nunca me achei, nunca gostei que me chamasse de coitado, porque eu não sou, né, e eu também não, isso que a gente leva para as comunidades, né? Nós não somos coitadinhos. A gente quer só acessar, ter direito de acessar as políticas. Né?
E uma delas é a terra, né? Ter mais terra, ter mais, tá faltando algumas moradias ainda, então isso é uma luta constante, né? Que a gente vai ter. A questão da saúde já melhorou bastante, porque no momento que a gente começa a ter autoestima elevada, né? Claro. Isso a gente observou também, a saúde também já melhora, né? O pessoal não fica tão doente. Antes o pessoal estava muito doente, bebiam muito, na depressão, né? Está mal mesmo. E hoje a gente já vê as pessoas melhorando, vendendo e consumindo seus próprios produtos, né? Orgânicos. A pessoa começa a melhorar também. Um aumento então, da dignidade, assim, né? Isso aí eu tenho notado que isso aí está fazendo a diferença na questão até da saúde. Né? Sim. E outra coisa importante, que hoje nós temos uma luta, uma conquista que a gente conquistou. Eu estou fazendo a administração, foi uma luta nossa, que é onde a gente conseguiu umas vagas na Universidade Federal de Pelotas, né? E tem 15 já quilombolas fazendo faculdade. Eu já estou no 3º semestre, tem mais alguns grupos que estão começando e tem outros no 2º, né? Sim. Então já estamos no 3º, eu já estou no 3º, sou da primeira turma ainda. Mas estamos fazendo agronomia, pedagogia, administração, educação física e direito, aqui em Pelotas, né? E pela FURG em Rio Grande, já são acho que 30 quilombolas cursando lá, psicologia. Então a gente vai começar a lança, meu tataravô ele foi lanceiro negro, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar em Jaguarão como secretário de desenvolvimento rural, que também foi uma experiência importante para mim. Eu nunca imaginei que ia ser convidado um dia para fazer esse trabalho, né? Mas aí eu comecei a me dar de conta do que era o meu papel e qual a minha missão mesmo, né? Naquela fronteira onde os lanceiros lutaram por terra, que essa era a promessa de terra e liberdade, eu fui lá fazer algum trabalho de aprender algumas coisas, né? E também deixei assinado, né, não o sangue derramado, que foram traídos os lanceiros, né? Não o sangue derramado, mas muitas assinaturas minhas, ajudando algumas pessoas lá, eu deixei dentro daquela secretaria e aprendi, né? E eu vejo hoje que essa conquista da educação, com a questão da universidade, é a lança, é a nossa caneta que a gente está usando para fazer essa mudança, ter mais conhecimento. E o conhecimento, eu quero ser formado em administração e tocar a minha 1 hectare. É para ali que eu também estou me formando e ajudar as comunidades. Né? Eu não quero trabalhar na empresa, eu quero trabalhar na minha empresa pequenininha, que é a minha propriedade. Né? E é para isso que eu estou me formando e ajudar minhas comunidades, a minha cooperativa. Eu também sou sócio, né? Então hoje a nossa luta maior aí que eu vejo é a questão da organização da produção, é a questão da educação, que é para esse caminho aí que a gente vai estar mudando, né? Muitos criticavam o Bolsa Família, diziam que era um programa de assistencialista, né? Mas por um lado ele né? Mas ao mesmo tempo a pessoa que está sendo beneficiada, ela é obrigada a ter os filhos estudando. Isso tirou de 2001 para cá. Por isso que hoje tem muita gente fazendo faculdade porque teve esse programa. Porque senão as crianças já desistiam na 3ª, 4ª série. E hoje não, hoje tem gente chegando na universidade porque teve o programa para ter fazer o fundamental e o médio, para estar acessando a Bolsa Família, tinha que estar no colégio. Então por isso que hoje a gente está conseguindo chegar na universidade. Eu me formei um tempo atrás porque a minha mãe e o meu pai incentivaram muito, eu e as minhas irmãs, né? Somos 4 irmãos, eu tenho 3 irmãs, então o meu pai e a minha mãe incentivaram porque nunca tiveram oportunidade de estudar, né? O meu pai mesmo conta que o fazendeiro, os filhos dele que ensinavam ele a ler. E meu pai é muito inteligente, muito esperto, né? E a minha mãe também. E se tivesse tido oportunidade de estudar, talvez a situação hoje deles, financeira até, né, e até a nossa, porque a tendência, quando a gente tem mais conhecimento para poder resolver algumas coisas, a gente crescer, né? Mas por outro lado eu vejo que para mim foi bom assim, porque eu não tinha enxergado dessa forma as coisas. Ia passar outra década para a gente poder estar avançando no que a gente está avançando. Então a gente tinha que passar por essa situação, senão a gente tinha mudado o rumo da nossa vida. E eu sou feliz do que eu faço, né? Eu não vim aqui nessa vida para juntar riqueza, não estou aqui para ficar rico. Eu vim aqui para cumprir com uma missão que foi puxada lá atrás, foi pelo Deus antepassado. Então hoje é a continuação. É por isso que eu estou aqui. E essas árvores antigas aqui, elas demonstram um pouco isso, né? Que aqui muitos amarrados, apanhando sem saber porquê, né? Aqui
aqui tem uma história forte e é por eles que a gente está lutando também, para dar essa continuação, e eles dão muito apoio por isso também. Sim. Porque é muito forte. Apanhar sem saber, cansado, com fome, né? Sim. Então hoje a gente não quer apanhar mais. Eu vi em muitas comunidades de não andar, não baixar a cabeça, de andar embaixo da bota de ninguém. Então não ter dinheiro, mas ter dignidade. Eu estou bem acompanhado pelos meus antepassados, acredito nos meus povos, nos meus nego velho, né? Então eles estão sempre junto comigo nessa caminhada. Então eu tenho muita responsabilidade de falar de quilombo. Quando vai se falar de quilombola ou de quilombo, né, você tem que se falar com seriedade, porque não está se falando de qualquer coisa, é de uma história dura, difícil, que a gente tem que ter responsabilidade. Então ser uma liderança, um coordenador, ele tem que ter responsabilidade de estar fazendo. E não pode se vender por qualquer coisa. Então isso aí, as lideranças têm que ter esse papel. Não se vender, não vender o seu povo. Dessa forma que a gente foi capturado e muitos nossos foram mortos, que foram vendidos, se venderam nossos companheiros nessa caminhada. Então isso, uma liderança não pode ter, tem que ter esse cuidado de não se vender. E assim é a nossa luta ela não para, né? Eu tenho 3 filhos, né? Sou casado, tenho a minha esposa também, que está fazendo pedagogia também. E os meus filhos são orientados para trabalhar. O meu filho mesmo, mais velho, está para fazer 20 anos. E eles também, eles têm a consciência, né? Um tem 19, outro tem 15, outro tem 10, né? E já tem a consciência dessa continuação, né? E nem todos vão seguir o que eu estou fazendo, mas o mais pequeno gosta mais desse trabalho, da agricultura, de lidar com os animais, né? Mas aí os outros têm outro perfil, que é normal. As minhas irmãs, todas elas são enfermeiras, então, e eu não gosto de enfermagem, então, e eu gosto da agricultura, então cada um tem um perfil que no conjunto ajuda todas as comunidades, né? Então nós precisamos de todos espalhados em tudo que é profissão. O fato de morar na zona rural não quer dizer que tem que ser todo mundo agricultor. Não, isso é uma profissão tão importante como ser um médico, né? Professor. Ser agricultor não é para qualquer um, é uma profissão importante e difícil. Tem que ter muita persistência e resistência para se manter no campo. Então nem todos têm, né? Não são não tem aquele perfil para aquela atividade. Nós vamos para várias coisas, então tem que saber dividir. E todas as comunidades, cada uma tem é diferente, né, o movimento, porque eu conheço todas elas aqui desse território, né, e cada um tem um pouquinho diferente, mas a luta, as dificuldades são as mesmas. As dificuldades são as mesmas, é a mesma coisa, é difícil, tem umas que são pior ainda, difícil o acesso, né. Uma vez eu me lembro que tinha um senhor que a gente, agora vai sair as casas, vai vir a luz para o senhor. Mas eu não quero luz, eu não quero casa. Daí nós ficamos olhando, porque a casa dele dava para ver de longe as coisas que ele tinha dentro de casa pelas frestas, né? Disse, mas eu não quero casa, eu não quero luz, eu quero que faça uma estrada para chegar na minha casa, senão não vai chegar essas coisas lá. Então isso é uma outra coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, de ver as necessidades de cada uma, né? A gente vem às vezes com um pacote de coisas e aquele pacote não serve para todas as comunidades da mesma forma. Então, às vezes, o que é prioridade numa, não é prioridade na outra, né? E no caso dele lá, era a estrada para poder chegar um carro, que ele perdeu uma neta, que não conseguiu chegar um carro na casa dele, que era longe, ficava acho que uns 2 quilômetros, que ele tinha que fazer uns trilhozinhos, não conseguiu vencer da luz, né? Ela deu luz no meio do caminho, caminhando a pé, né? Então, para ele a prioridade era a estrada. Então, é isso aí, e outros é a água. Primeiro vem a água, depois a casa. Então, cada um tem uma prioridade e a gente tem que respeitar, né? E em cada lugar tem um presidente, tem uma pessoa que coordena, e essa liderança que foi escolhida pela comunidade tem que ser respeitada, né? E toda vez que a gente vai fazer um trabalho, a gente sempre procura o presidente da comunidade, né? Porque ele que tem a leitura, não é o Antônio que sai daqui de Pelotas para ir lá falar em Canguçu, embora o pessoal às vezes estão esperando, né? Mas quem vai abrir o trabalho lá é o presidente, né? E depois a gente contribui porque for necessário. Mas cada comunidade tem uma autonomia e tem uma liderança e tem que ser respeitada. Um pouco era isso, tem muita coisa, né?
olhando para o futuro, assim, um pouco, o que tu acha desse momento atual que está o país, assim, qual é o teu sentimento, qual é a perspectiva que tem? Eu vejo assim que o momento agora é o momento está difícil. Nós temos muitos aliados, né, deputados, senadores, da política, né, porque é na política. Antes eu não gostava de me envolver muito na política, né, mas a gente começou a perceber que é na política que são decididas essas coisas tudo, né. E tem deputados que falam mal das comunidades, que não gostam das comunidades. A gente tem até vídeos de coisas gravadas que a gente viu que a gente foi decepcionados porque esses mesmos deputados, eles vêm nas comunidades e pegam votos, né. Então hoje eu vejo assim o cenário está muito difícil nessa questão política, né, para que a gente dê continuidade a algumas coisas. Por isso que esse ano é um ano de eleição também aqui nos municípios, e a gente tem orientado e conversado com as comunidades. É preciso fazer uma conversa com os prefeitos, os futuros candidatos, os futuros prefeitos, os futuros vereadores, para que eles tenham nas suas pautas políticas para as comunidades. E se a gente não pautar dentro dos municípios isso aí no estado e federal vai ser mais difícil ainda, porque é mais longe ainda, né? Então nós precisamos pautar primeiro nos municípios, para que dos municípios a gente possa ir para o estado e depois a federal. Porque a pressão é grande para que isso não tenha continuidade. Uma das coisas que no passado, né, ajudava a torturar, a escravizar, era os políticos também da época, né, que tinham interesses nas terras, interesse naquela mão de obra barata, que hoje o pessoal não quer que o quilombola ande de carro, que ele tenha uma casa boa, ele não quer a melhoria numa comunidade, sabendo que é uma dívida histórica que se tem com esse nosso povo. Mas ninguém quer a melhoria. A gente trabalha porque as pessoas têm uma melhoria, né? Tivemos uma experiência com 2 angolanos, que é o Domingos e o Matheus, que vieram aqui fazer um intercâmbio, né? E eles disseram que aquela imagem que se passa da África tem a pobreza como tem no Brasil, né? Mas na África tem riqueza, muita riqueza. E aqueles conflitos que tem, onde os próprios grupos estavam se matando entre si, né? Tinha 23 mulheres para cada homem, no caso, é sinal que morreu muitos homens, né, nessas lutas. E é uma imagem que passa para nós, que a África é ruim, que para a gente não ir para a África, a gente não conhecer o país de origem, onde a gente saiu, né. Então são coisas boas que tem na África como tem no Brasil, e a gente fica com aquela coisa que a gente sempre é de menor, inferior, né. Então nós temos uma luta para o futuro aí, da gente fazer com as crianças, com os jovens, que as pessoas tenham essa visão mais para cima, ampla, e só vai melhorar quando a gente estiver bem unidos, né? E um dos passos também, depois a gente tem uma representação dentro desses pontos políticos aí, tanto deputado, estadual, federal, mas que saia do próprio movimento quilombola, do movimento negro, tem vereadores, tem a gente falando desse esquema que a gente quer reproduzir. Porque por enquanto tem gente falando por nós, né? Isso aí não tem entidades que trabalham dando assessoria para as comunidades falando por nós, ganhando recursos para nós, e as nossas organizações estão fazendo com muita dificuldade. Então a gente quer que tenha esses programas do governo desses países aí como Alemanha, Canadá, Espanha, investimento para algumas entidades aqui no Brasil para trabalhar com as comunidades, que a gente quer que esse recurso chegue direto para as organizações do movimento quilombola, porque isso aí vai estruturar e reforçar nosso movimento. Então é um caminho longo pela frente, é difícil, muitos interesses, às vezes o pessoal bate nas costas e diz que é companheiro, na verdade ele está só com interesse. Muitos têm assim, uma desconfiança de que para que serve, para que quer essa matéria, porque foi muitas entrevistas, muita coisa que aconteceu nas comunidades que nunca chegou um retorno, né? E muita gente ganhou em cima daquele trabalho. Isso aí aconteceu muito na nossa região. Então, se a gente não sabe de que fonte é que veio, a gente não dá continuidade no assunto, né? Só teve continuidade porque a minha irmã me falou, né? Que nós temos gente em tudo que é lugar, né? Não, tá indo num grupo em tal lugar fazer um trabalho. Pô, a minha irmã falou, ela tá falando, porque eu não preciso nem perguntar quem é, porque ela tá me falando, e a minha irmã eu confio. E é dessa mesma forma, se o Antônio mandou vir aqui, o pessoal que conhece o Antônio pode chegar. Agora tem comunidades ainda que a gente tem essa boa relação, mas algumas lideranças têm medo
que aquela matéria vai para uma outra de tratamento que possa prejudicar ele, e eu não tiro a razão dele. Tem o caso até de uma comunidade, que talvez até vocês foram, né, que é o Algodão, que eles têm esse receio por isso, porque a pressão é grande. Tu só anda com ele aqui, tu anda só aqui. Então essa coisa a gente não quer mais, a gente não quer ser cabrechado por ninguém. A gente quer ter autonomia, poder conversar com todos os partidos políticos, embora tu tenha uma posição política, mas tu tem que conversar com todos. Né? Eu já conversei aqui em Pelotas com todos os candidatos de todos os partidos e dizendo o que nós vamos querer depois que ele se eleger, depois de outubro, no ano que vem vai assumir outros, né? E nós vamos querer cobrar aquilo que a gente reivindicou e ele assinou embaixo, a gente vai querer que ele cumpra com algumas coisas daquelas ali, né? Que a gente tem encontrado dificuldade. É isso, né? Eu vejo assim, como a gente estava lá atrás, hoje nós estamos muito bem, eu acho. A coisa andou muito rápido, né? Tem muita coisa para ser feita ainda, mas aí não vai querer tudo de uma hora para outra. E sem luta não se consegue nada, né? E o pessoal tem que aprender a lutar, né? Tem coisas que vieram muito fácil, aí o pessoal ganhou aquilo ali, se contentou e parou de lutar, né? Então eu prefiro lutar e conseguir lutando sempre, porque aí valoriza mais. Então a gente quer assim, não que seja de graça as coisas, mas que a gente possa acessar as políticas, né? E no caso terra, né? Terra, habitação, a comercialização dos produtos. Isso aí depois vai dar autonomia para as pessoas, elas vão poder pagar as contas também e não ficar dependendo de um programa de governo para o resto da vida. Isso a gente não quer também. A gente quer ter condições de se manter da produção, né? E não ficar dependendo para o resto da vida de um programa. Isso que a gente não quer. Isso aí não dá autonomia. Isso aí não fixa ninguém em nenhum trabalho, né? A gente quer trabalho ligado campo e cidade, mas dessa forma que as pessoas possam investir, ser investidores, trabalhar e ter autonomia, ter dinheiro, ter renda e sobrar mais dinheiro para que possa ser investido. Então, em vez de ser um programa assistencialista, ser investido em outras ações. E aí a gente vai conseguir mudar esse nosso país, né? E acho que essa mão negra, ela está em tudo que é coisa praticamente que foi construída no Brasil, e a gente quer que essa mão apareça, porque ela está sempre muito por baixo. Se a gente vai em qualquer... Isso é outra coisa que a gente tem que lutar muito ainda, que ainda falta, é que nos melhores empregos ainda não está a população negra, né? Então a gente vai ter que lutar e se qualificar bastante, né? Porque se a gente tem que ter capacidade na hora de uma escolha, né? Entre um branco e um negro, né? Tem que ser 2 a 3 vezes mais, convencer mais do que o outro, né? Infelizmente ainda alguns departamentos é assim.